Olá, pessoal, bem-vindo a Bora Aprender Matemática. Eu sou Gabriela Auxiliadora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de matemática da banca Indec. Hoje a gente vai dar só uma pincelada, tá? A banca Indec, ela vem crescendo muito no Brasil todo, né? Assumindo concursos de prefeituras e assim vai, né? Começando como uma banca tida como pequena, e a gente sabe que essas bancas tidas como pequenas, elas vão criando ao longo do tempo, né, sua tradição, sua rotina, sua forma de avaliar. Cada banca tem sua forma de avaliar, né, pertinente. Por isso que aqui no Bora Aprender a gente acredita muito na questão de resolução de questões da banca, da própria banca, tá? E para isso hoje a gente trouxe aqui umas questões da banca Indec, apenas uma, né, como pincelada, como a gente bem falou, para pincelar, né, algumas informações e a gente ficar adaptado a esse modelo de banca. Indec, ela gosta muito de trazer questões, pincelando, né, questões que envolvam vários conteúdos numa questão só. Há, muitas vezes questões contextualizadas, né? Teve uma época que esperava-se da INDEC questões secas, já de cálculo, aquele cálculo maçante, sabe? Só que a INDEC, ela gosta muito, muito mesmo, de questões contextualizadas e questões trabalhosas em matemática, tá? Não impossíveis, né? Mas trabalhosas. Não é o nosso caso hoje. Hoje eu trouxe uma questão que é, vamos dizer assim, que é de praxe da INDEC. A INDEC gosta desse tipo de questão, não só nesse contexto, mas com outros contextos. Eu vou comentar daqui a pouco quando a gente fazer a leitura, tá? Outra questão da INDEC referente à matemática, porque eu friso muito a resolução de questões. Porque a INDEC ela tem uma questão, ela tem pontos próprios, onde existem questões que sempre caem. Não é, claro, não é o mesmo enunciado, não é o mesmo título, mas é o mesmo conteúdo. Sempre estão caindo, né, nas provas da INDEC. Com isso, a gente, no Bora Aprender Matemática, criou uma seleção de questões para resolver com vocês, quem tiver interesse, a preços simbólicos de R$ 20, tá? Então, se você tem interesse, entre aqui no box de informação, entra no nosso grupo de WhatsApp, procura saber que a gente vai estar tendo, né, essas aulas e vamos começar a ter essas aulas de resolução de questões para a prova da INDEC, tá certo? Além disso, também já temos a turma da FGV, caso você tenha interesse. E vamos parar de conversa e vamos para a nossa questão, gente. Que questão é essa, Gabs? Vamos lá. André comprou 2.000 centímetros de uma fita rosa, 35 metros de uma fita azul, 0,006 quilômetros. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? 0,006 quilômetros de uma fita laranja, 9.000 metros de uma fita preta. O total em metros de fita que André, tá aqui errado, não é errinho de digitação, é André, tá? André, agora, quase. Eita, quase que não sai, André. Agora. Comprou foi de. Corrigimos aqui, tá? Vamos lá. Então, o que é que a INDEC fez aqui? Eu tenho aqui 2.000 centímetros, certo? De fita, 35 metros e 0,006 quilômetros de uma fita, 9.000 metros, e assim vai, tá? Vou colocar aqui os valores. Então, 2.000 metros, tá? 35 metros, 9.000 metros. Não, antes de 9.000 metros, a gente tem o 0, colocando assim, tá? A gente só tá quilômetros, 9.000 metros, tá? E ele quer saber o total em metros. Gente, eu vou dizer para vocês, a INDEC é tão que ela coloca esse modelo de questões intercalando desse mesmo jeitinho, intercalando com medidas de massa. Aqui a gente tem múltiplos e submúltiplos do metro, mas ela faz esse tipo de questão com medidas de massa. Então, ela pode colocar uma questão desse mesmo jeito com unidade de medida, com grandeza, né, de massa, de peso, que a gente considera, né? Então, gramas, quilogramas e assim vai. E também de volume, tá?
A INDEC gosta de colocar esses 3 tipos de questões, submúltiplos do metro, né? Aí tem a questão do litro e tem a questão do quilograma. Então, ela coloca, sim, esse tipo de questão. Então, uma dica é dar uma olhadinha naquela relação que a gente tem, tá? Para cada uma dessa grandeza. Na turma que a gente está montando, a gente vai resolver questões da INDEC que caíram. Teve um concurso recentemente de Ipojuca, Prefeitura do Ipojuca, que caiu uma questão dessa. Não com relação a metros, né, aos submúltiplos do metro, mas quilograma e grama, e outra de volume, e assim vai. INDEC sempre gosta de colocar, tá? Em qualquer nível. Ah, Gabi, mas assim, eu estou estudando para nível superior. Vai cair esse tipo de questão? Vai. Ah, Gabi, mas eu estou estudando para nível fundamental. Vai cair esse tipo de questão? Vai, porque está lá o conteúdo de matemática. É basicamente o mesmo, minha gente. No superior é que pode entrar a questão de função, que a INDEC gosta de função. Olha a dica. Função, equação do segundo grau, primeiro grau, função do primeiro grau. A INDEC gosta de colocar esse tipo de questão, tá? E na turma a gente vai resolver questões desse modelinho. Então, gente, sabendo que a banca, resolvendo questões, sabendo que a banca gosta de cobrar, a gente já vai para a prova preparado com o modelo de questões daquela banca. Sabendo que ela gosta de questões de função, então vai ter questão de função. Ela gosta de questões de unidades de medida, vai ter regra de 3. Então, assim, a gente já tem ideia de o que a banca cobra e como ela cobra, certo? Então, resolver questões, quando a gente fala turma de resolução de questão, a preço simbólico de R$ 20, gente, é nada. Resolver questões de matemática da banca INDEC, aí você chegar lá dizendo, eu já sei o modelo de questão, eu só preciso relembrar os conteúdos, e aí ver, Gabi, eu não faço ideia o que é uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, é uma questão de porcentagem da INDEC, como é que se resolve? Isso tudo a gente vai estar resolvendo e tirando as dúvidas na turma, tá certo? Então, sabendo o que cai, como cai, a gente já vai com a parte andada. E a INDEC gosta muito de colocar ponto de corte, tá? As prefeituras, muitas prefeituras e governos gostam de colocar ponto de corte nas provas. Então, perder uma questão de matemática, muitas vezes, é perder a prova, perder o concurso. Então, preste atenção, tá, gente? Aqui, como é que fica, professora? Vejam, André comprou 2.000 centímetros de uma fita rosa, 35 metros de uma fita azul, só ajeitar aqui, e aqui é milímetros, tá? E 0,06 quilômetros de uma fita laranja e 9.000 milímetros de uma fita preta. O total em metros de fita que a André comprou foi, gente, como eu falei, esse tipo de questão cai muito na INDEC, tá certo? Cai demais. É questões que envolvem mudança de unidade, né? As grandezas de unidade de medidas, tanto para capacidade, né? Litros, volume ali, capacidade, para massa, tá? E outros também que a gente vai estar resolvendo questões em cima disso. É muito bom quando a gente vai para as questões do modelinho que já caem, tá? Então, aqui a gente vai precisar fazer que eu chamo aqui pode ser uma retinha, né, aqui. Ou não precisaria, não vou colocar reta não, dessa vez não, vou colocar só nossa unidade, né? Então, a gente tem aqui o quilômetro, tá? Isso aqui é importante, e depois eu coloco lá no grupo de vocês, para vocês terem acesso a isso aqui, tá? Quilômetro, depois a gente vai ter aqui outra unidade de medida, tá? Decâmetros, metros, cadê aqui? Decímetros. Só para dar tudinho aqui nessa retinha, tá? Centímetros e milímetros, tá? E aí a gente vai ter o quê? A mudança, né, de unidade. Então, se eu estou passando de quilômetros para cá, então eu vou estar multiplicando, tá? Por 10. Cada passagem dessa aqui é uma multiplicação por 10, tá certo? Multiplicando por 10. Então, eu vou botar aqui vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, se eu estou multiplicando aqui por 10, para eu fazer o caminho inverso, tá?
Se eu estou aumentando a minha unidade aqui, eu vou dividir, tá certo? Então, aqui eu vou dividir por 10 para cada um, tá? Uma prova como essa, se a gente não lembrasse na prova, só era fazer essa retinha aqui, certo? E muito cuidado, gente, porque a gente às vezes lê a questão, entende que aqui ele fala total e pensa que vai, já pode somar tudo, né? E não é, tá? Divisão por 10, divisão por 10, divisão por 10, divisão por 10. Então, aqui, se você estiver vendo muito pequeno, amplia a telinha do seu celular, que aí dá para ver, tá? Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2.000 centímetros, tá? Então, quando eu passo 2.000 centímetros para metros, eu vou ter quem? Então, o centímetro está aqui, eu vou passar uma, duas casas, né? Então, eu vou dividir por quem? Eu vou estar aqui, 2.000 centímetros, dividido, tá? 10 vezes 10, 100, dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 20. Então, aqui eu teria 20 metros, eu vou colocar aqui abaixo, porque a gente vai fazendo o cálculo, tá? 20 metros. Depois ele me dá 35 metros, então vou colocar aqui 35 metros. Já está em metros, então tranquilo. Vou ter aqui 0,06 quilômetros, tá, gente? 0,006 quilômetros. Como é que eu passo de quilômetros para metros, né? Então, eu estou fazendo aqui, então, esse caminho eu quero chegar lá no metro. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Vou andar uma casa, duas, três. Então, eu vou multiplicar por 10 ao cubo ou por 1.000. Gente, quando eu tenho um número com vírgula, com casas decimais, eu vou multiplicar por outro na base 10. A vírgula é que anda, tá certo? Então, aqui, para eu passar para metros, eu multiplicaria por 10 ao cubo, tá? Vou andar quantas casas decimais? 3, ó. Então, vou andar uma, duas, três. Isso aqui equivale a 6. Então, 0,006 quilômetros equivale a 6 metros, tá? Peguei vermelho. 6 metros, ok? E aí a gente tem agora 9.000 milímetros. 6 metros. 9.000 milímetros. Milímetros está aqui, eu quero passar para metros, ó. Então, eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu vou dividir. Dividir por quem? 10, 100, 1.000. Aqui é multiplicando, tá? Então, 9.000 milímetros. Para eu passar para metros, eu vou dividir, tá? Vou dividir aqui, vou colocar aqui por 1.000. 9.000 dividido por 1.000 é igual a 9 metros. Então, a gente já coloca aqui 9 metros. Transformamos 9 metros. Questão de prova, viu, gente? E agora ele pergunta, né? O total em metros de fitas que André comprou. Gente, agora sim eu posso somar. Todas as minhas medidas estão em metros. Então, agora eu posso somar, tá? 5 mais 6, 11, 11, 9, 20, né? Com 2. 2 e 3, 5, 5 e 2, 7. Então, a resposta é 70 metros. Alternativa D. Questãozinha massa, que tenha certeza que vai cair uma questão assim na provinha da INDEC, tá? Tanto para, que pode ser para capacidade, para massa, medida de massa, quanto para os submúltiplos, né? Ou múltiplos do metro, ok, gente? Bons estudos. Ah, se você tem interesse em entrar na nossa turma para a INDEC, eu vou deixar aqui no box de informações aqui no YouTube, tá? Informações para você entrar no nosso grupo. E se você tem interesse, você já está no grupo, dá lá um ok, Gabi, eu quero ter interesse na turma de resolução de questões, porque assim, a cada aula a gente resolver 10, 15, você receber um material com 20 questões da INDEC, até a sua prova você pode estar resolvendo até 100 questões de matemática. Então, você já vai ter mais ou menos a ideia de padrão da sua prova, ok? Ou mais, se sua prova não for agora,
em setembro, né? Ficou mais adiante, então a gente pode ter um padrão bem maior de resolução de questões, só de questões da INDEC, direcionado para a sua prova. É um intensivo de questões da INDEC para provas de concurso, então aproveitem, tá? E fica com a gente, bora aprender matemática. Até a próxima.